então iniciar. Boa noite, colegas de CF1. Essa é a live do dia 10 de setembro. São 9 da noite. A P1 está chegando. Eu não estou nem um pouco preocupado, porque eu já fui aprovado. Então, quem não foi aprovado é que tem que se preocupar. Eu recomendo que vocês metam a cara no estudo e tirem 10 nessa prova, porque a P2 ela não é de Jesus. E a AP3, ela não gosta de você. Tá? A AP3, ela te odeia. Ok? Já estou avisando logo com antecedência, hein? Melhor confiar no veterano, hein? Eu já passei por isso. Fiz 2 AP3 na vida, de geometria analítica e de contabilidade de custos, e eu passeei no inferno. Não foi legal para mim. Eu nunca mais quero fazer uma AP3 na vida. Elas são difíceis, tá? E você enfrenta a reprovação. Então, quando você está fazendo AP1 e AP2, você não enfrenta a reprovação, mesmo que você zere. Agora, quando você vai para AP3, você enfrenta a reprovação. E o CEDERJ faz a AP3 difícil. Para quê? Para não ficar incentivando os colegas a faltarem na AP1 e AP2. Lembrando que no CEDERJ, no EAD, não existe segunda chamada. Nem de AP1, nem de AP2 e nem de AP3. Tá? Pessoal aí meteu na cabeça aí que dá para fazer uma APE, uma APX. Isso não existe. Tá ok? Não vão para a AP3. Quer um conselho legal? Não vão para a AP3. A AP1 é mole. É mole. Dá para tirar 10. Igualzinho os questionários. Dá para tirar 10. Beleza? Pronto. Então, vamos lá. Como eu já expliquei para vocês, já fizemos a mancha luminosa, já conversamos sobre verdadeiro e falso, né? Fiz lives a respeito do plano cartesiano clássico e do plano cartesiano com deslocamento, não é? Que também tem aí os seus vetores, né? Depois vamos para a família de questões de óptica, né? Que tem reflexão, refração, lei de Snell, reflexão interna total e nos seus mais variados formatos. Então, por exemplo, exemplo do aquário, prisma, refratômetro, fibra ótica, o globo ocular humano, não é? Que mais? Bola de vidro e por aí vai. Separei aqui nessas 4 famíliazinhas aqui. Quando eu separei, aí para mim ficou muito claro. Em cada prova só cai um tipo dessa. Então, olha só que interessante. Em 2024-1, caiu a mais popular, que é o quê? O exemplo do aquário. Então, caiu o exemplo do aquário, né? Em 2024-2, caiu a fibra ótica. A maldita da fibra ótica foi ressuscitada. Ah lá, apareceu em 2015-2, 2018-2, aí apareceu em 2023-2, foi ressuscitada em 2023 e retornou a desgraçada em 2024-2. 2025-1 foi a questão do refratômetro. Uma questão nova, mas era de prisma. Por isso que eu coloquei aqui o quê? Na família dos prismas. Não é? Então, a minha aposta agora não é bem que vai ser refratômetro de novo. Porque eu não vejo essas questões se repetindo. Vocês estão vendo aqui questões repetindo? Não tem. Então, a minha aposta é que vai ser algum meio maluco aí. Tá? Vai ser uma bola de cristal, tá? Vai ser alguma coisa redonda. Eu não sei. Estou até... Bom, eu já falei que não estou preocupado, né? Provavelmente eu vou assistir séries. Acabei de assistir a Wandinha e daqui a pouco eu vou assistir outros filmes que estão saindo aí. Esse é o retorno aí, parece ser bom, hein? Esse aí parece ser bom, né? Beleza? Aí tem as 2 últimas que não fede nem cheira, que são as questões de superfície esférica e também essa de fonte de luz e transparente, observador, isso aí não apareceu mais. Então, gente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de questões e vão aparecer em 4 questões da AP1 separadas da seguinte forma. Uma é mancha luminosa. A segunda, verdadeiro e falso.
a outra é plano cartesiano ou deslocamento. E a última vai ser de óptica. Pronto. Vocês vão achar que eu peguei o DeLorean do Doc e eu fui de volta para o futuro para ver como é que é a prova. Tá? É só fazer esse estudo aqui. Aliás, isso aqui dá para fazer com qualquer disciplina. Beleza? Então, hoje nós vamos ver... O que nós vamos ver? Nós vamos ver a prova de 2024-1, que ela não tem gabarito, né? Quem já estudou por provas anteriores sabe que essa questão não tem gabarito. Mas a gente fez o gabarito dela. A gente fez. Eu lembro que o pessoal estava preocupado. Será que eu passei? Será que eu não passei? Aquele inferno, né? Pois é. Aí eu fui lá, fiz o gabarito. Ó. Toma aí, gente. Ó. Vê aí se vocês acertaram, erraram. Ah, eu fiz, mas eu fiz diferente. Ah, então errou. Você fez diferente do gabarito, então provavelmente você errou, colega. Não, mas me pareceu que estava certo. Pois é, só pareceu, né? O diabo, às vezes, ele parece feio, mas ele, né, para algumas pessoas ele se apresenta bem bonito, inclusive, né? Então, vamos lá, vamos ver a questão aqui. É a Q3, tá? Essa questão não me assusta. Tem outras que assustam, essa daqui não. Tá? Então, vamos lá, Q1, Q2, Q3... Cadê? Vamos lá, gente. Vamos junto? Vamos junto, tá? As questões de verdadeiro e falso. E aí, beleza. Chegou. Chegou? Chegou. Aí, ó. Ui! Arropeio. Deu até um arropeio agora. Tá? Prontos ou não? Vamos. Estão anotando o que eu estou falando? Ou vão deixar para ficar anotado na live? Anota aí, pô. Olha só, primeira dica. Você vai ler o enunciado sem olhar para o desenho. Tá? Você vai ler o enunciado sem olhar para o desenho. Depois, você vai olhar para o desenho após ler o enunciado. Por quê? Por causa de uma técnica. Essa técnica é o seguinte. O enunciado, né, no caso aqui, o prefácio, né, a introdução da questão, ela vai te dar um monte de informações. Né? Quando você for olhar para o desenho, você vai ter que fazer duas coisas. Primeiro, ver aquelas informações no desenho. E segundo, cuidado, porque no desenho pode estar mais informações que não estão no prefácio da questão. Deu para entender? Vou explicar de novo. Chegou o Adilson aí. Oi, colega. Chegou o Adilson aí. Oi, colega. Vamos lá. Você vai ler o enunciado, tá? Umas 3 vezes. Depois vai olhar o desenho da questão. Por quê? Porque no prefácio da questão, você vai ter muitas informações sobre como montar a sua questão. A questão é um quebra-cabeça. Você tem que ver qual é a figura que vai aparecer. Essa é a verdade. Depois que você terminar de ler, aí você olha então para o desenho. Por quê? Para você comprovar que o que você leu está lá e para você procurar informações novas que não estão no texto. Vocês vão ver isso aqui agora, na prática. Tá? Certo? Outra dica. Na medida que você for lendo, vai imaginando na cabeça. Na medida que você for lendo, vai imaginando a questão na cabeça. Tá? E assim você não se perde. Um carro parte da cidade A. Então, você imagina dentro do carro. Ah lá, está saindo de casa, vira a esquina, pega a avenida e vai. Não é? Que está distante 70 quilômetros da origem do sistema de eixos coordenados O, na direção 1, 2. Não se assusta. Então, você está na cidade A e a cidade A está distante o quê? 70 quilômetros da origem do plano cartesiano. É como se o plano cartesiano fosse o mapa da cidade. Aquilo que eu falei para vocês é uma coisa legal. Você tem que saber como você transita entre esses 3 mundos. Plano cartesiano, vetores e Pitágoras. Vocês podem achar que é tudo a mesma coisa? Não é.
Não é. Ok? Quem souber como transitar nesses 3 ambientes aí, vai se dar super bem. Então, o plano cartesiano tem as suas regras, os vetores têm as suas regras e o Pitágoras também tem as suas regras. O plano cartesiano é um mapa. Tá, pessoal? Bom, beleza. Continuando. Ele segue primeiro para a cidade B, que dista 160 km de A, na direção 5,6, que forma um ângulo de 30 graus com a direção 1,2, no sentido de 5 para 6. Pô, legal! Não é só direção, tem sentido também. Então, a direção é 5,6, mas o sentido é 5 para 6. Então, se eu tô no sul e eu estou andando para o norte, eu estou na direção o quê? Norte-sul. Mas a direção é sul para norte. Deu para entender? Direção é uma coisa, sentido é outra. Tá? O ângulo, na verdade, é para direção. E a direção pode ir para um lado ou para o outro. Então, não é o sentido que tem direção, que tem ângulo, é a direção. Continuando, depois ele vai para a cidade C, que dista 200 km de B, na direção 3,4, no sentido de 4 para 3. Olha que legal, agora é o contrário. Na direção 3,4, mas no sentido 4 para 3. Ok? Eu estou com um pouquinho de dificuldade para localizar a cidade A. Eu não sei onde está a cidade A. Alguém poderia me dizer aonde fica, afinal de contas, a cidade A? Quem é que já matou aí? Ela fica 70 km na direção 1, né? Acima. Mas para onde? Para sul, para norte, para leste ou para oeste? Para sul. Para sul? Não, calma aí. Onde você está lendo isso, meu querido? Onde está isso no texto? Me mostra, porque eu vou ter que trocar o meu óculos. Eu sou um jovem de 53 anos. Não, calma aí, houve uma confusão. Porque ela tá 70 km, né, da direção O, que seria a origem. Sim, mas pode ser para cima, para baixo, para o lado ou para o outro. Ele não dá o sentido, só dá a direção. Ele Não, não dá o sentido, ele só dá a direção. Parabéns, colega. Você falou tecnicamente. É assim que eu gosto. Com segurança. Quem era o colega que estava falando aí? Onde é que é a cidade? Fui eu. Não, o outro colega. Era eu. Eu quem? Lázaro? Continua, Lázaro. Eu estou gostando de ver você divagando sobre esse tema. Onde está a cidade A? Não, então, foi o que ele falou agora, realmente me ajudou a pensar um pouco melhor, porque Ah, por então mais tá. que ela diga direção, ainda assim não falou sentido. Exatamente. Eu não sei onde fica a cidade A. Alguém aí tem alguma pista de onde fica a cidade A? Porque eu não sei. Eu só sei que é distante do O. Beleza. Qual quadrante? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, no céu, na terra, no inferno, onde nasce o sol. Olhando a imagem, eu imagino que seja o primeiro quadrante, porque ele está ali entre os eixos I e J, no primeiro quadrante. Ô, Bruno, mas a gente não está olhando o desenho ainda, a gente está fixado no texto. Tá, então acho que pelo texto não dá para saber. Pelo texto não dá para saber. É isso. É isso. O nome disso é poder de observação. Observem, tirem conclusões do que vocês estão lendo. Parabéns, colega. Continuando. Depois ele vai para a cidade C, que dista 200 km de B, na direção 3,4, no sentido de 4 para 3. Percebam que de B para C, de A para B tem sentido. De B para C tem sentido. Mas de O para A não tem. Não tem. Eu não sei como montar isso aqui. Eu não sou adivinho. Se eu fosse adivinho, eu ia trabalhar numa lotérica. As direções estão representadas na figura ao lado, assim como a posição da cidade A. Posição. A origem do sistema de eixos O e a direção dos unitários I e J. Agora sim, senhores, senhoras e senhoritas, agora nós vamos olhar para o desenho.
Beleza. Isso aqui não é o plano cartesiano. Nem se parece com um, se você quer saber. Então, o que eu tenho aqui no desenho é o quê? É uma bússola, uma rosa dos ventos. É uma coisa para você se orientar. Não é para você se localizar. Isso está na ementa da disciplina. Tá? Você tem que saber como se localizar e como se orientar. Ok? Mas aqui estão as direções. E aqui, bem clarinho, não sei se dá para ver, tem o anguleto de 30 graus que a direção 5,6 faz com a direção 1,2. Ah, Marcelo, mas a direção 1,2 parece o eixo Y. Acertou. Ah, Marcelo, mas a direção 3,4 parece com o eixo X. Acertou. Eu faço o que com a direção 5,6? Ela se parece com o quê? Com o eixo Y bêbado? Bom, aqui no desenho também tem os vetores unitários. Qual é a função dos vetores unitários? Conversei pra caramba hoje com a Bruna. Qual é a função dos vetores unitários? Orientar o plano cartesiano, aonde aponta o x e aonde aponta o y. Outra função legal dos vetores unitários é que eles valem uma unidade cada. Mas qual unidade, Marcelo? Não sei. No caso aqui, o quê? Quilômetro, né? É 1 quilômetro aqui, correto? Não, não é bem assim. Ele marca uma unidade do plano cartesiano. O que vocês estão vendo no texto é outra informação. E, finalmente, nós temos a posição da cidade A. Aí, Lázaro. Tá vendo agora aí, Lázaro? Sim, sim, então, na hora que eu falei, eu tinha olhado a imagem e me baseei nisso. Aí, como você tinha falado para não olhar a imagem, primeiramente ler o texto, não olhar ainda. Agora sim. E a resposta errada. Agora sim. Agora eu sei que a cidade A está o quê? Está a norte do ponto O. Agora a gente se localizou. Tá? O coordenador, preocupado com vocês, até falou, assim como a posição da cidade A. Olha lá, ele sabe que vocês iriam procurar essa informação. Então, agora eu estou mais aliviado. Então, a distância entre o ponto O e o ponto A é o quê? 70 quilômetros. Pronto. Agora eu estou mais tranquilo. Já sei como montar o bagulho. Tá? Agora vamos responder as questões. Estão preparados? Eu estou preparado. Vamos lá. Desenhe na folha de papel milimetrado, que é a folha de gráfico, no seu caderno de respostas, um sistema de eixos coordenados com a origem no ponto O. O eixo OX, com a direção e o sentido do vetor unitário I, e o eixo OY, com a direção e o sentido do vetor unitário J. No seu gráfico, 1 centímetro deve corresponder a 20 quilômetros. Essa questão é simples, tá? Então, eu queria fazer umas considerações aqui. Primeiro, você não vai escrever no papel milimetrado, na folha de gráfico de resposta. Você vai fazer no rascunho. Não façam direto no cartão resposta. Tem alguns colegas aí que são até muito inteligentes, mas eles não conseguem responder as questões rapidamente. Aí deixam para preencher o cartão resposta no final. E aí descobrem que não tem mais tempo. Isso é ridículo. O cara sabe como responder a questão, responde corretamente, mas ele perde tempo e não consegue preencher o quê? O cartão resposta. Aí, as 2h30 da prova acabam e ele é obrigado, aos prantos, né, se debulhando em lágrimas, entregar o cartão resposta, faltando a última questão. E ele vai para casa pensando, né, no quão ineficiente ele foi, que ele respondeu correto, mas ele não colocou no cartão resposta. Então, gente, por favor, sejam inteligentes. A prova é feita de 2 coisas: as respostas e o cartão resposta. Você tem que fazer com que um bata papo com o outro. Você já sabe que a prova dura 2h30. Por que você não treina em casa? Quantas provas anteriores tem lá no Drive, hein? 5.000? 6.000 provas?
Pega lá algumas provas lá e vai refazer em casa sem consulta durante 2h30. Uma dica que um colega deu e eu gostei. Não são 4 questões? Pô, cara, faz cada questão em meia hora. Caraca! Meia hora para você responder cada questão. E a última meia hora, você preenche o cartão resposta. Eu adorei essa dica. Adorei, sinceramente. Sei lá, eu não acho muito inteligente você estudar pra caramba, refazer a questão anterior, responder corretamente a prova e você não ter tempo de preencher o raio do cartão resposta. Não me parece inteligente. Certo? Ok? Então só vai ganhar a nota 10 ou a nota alta quem entregar o cartão resposta. Aqui nessa questão, não. Você vai fazer no rascunho. Quando você terminar tudo, aí você passa lá para o gráfico, sabendo exatamente aonde você vai anotar as respostas. Lembrando, não pode rasurar essa folha. Se você rasurar, não pode ser que não tenha outra para te entregar. Então não vai acreditando que vai ter folha milimetrada, papel de gráfico extra para você e a sua grande mão cheia de dedo, não. Teve um colega que falou que rasurou, que pediu outra e o aplicador entregou. Por quê? Porque faltou um monte de gente. Pode ser que ninguém falte no seu polo. Eu sou do Polo Belfort Roxo, toda vez que eu vou fazer prova, não tem cadeira para o pessoal fazer prova, não. É sempre sala lotada. Não sei vocês aí no polo de vocês. Então, por favor, não errem no cartão resposta. Bom, então na questão A, o que você vai fazer? Você vai montar o plano cartesiano. Você vai colocar os eixos, eles vão se cruzar. Onde eles se cruzarem é a origem, não é? Você vai colocar a setinha lá no eixo X, a setinha no eixo Y, vai desenhar os vetores unitários fora da origem, tá? Fora da origem. E você já sabe que cada ladinho lá da folha do gráfico equivale a 20 km. O nome disso é cota, tá? Então, no gráfico é uma coisa, na vida real precisa multiplicar. Tá certo? É assim que funcionam os mapas. Tem gente que acha que o nome disso é escala. Não, não é escala. É cota. Ok? Certo? Bom, então eu vou mostrar como é que isso vai ficar. Aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Olha lá. Você deve receber uma folha mais ou menos com esta aparência. Um papel milimetrado. Porém, a cada 10 milímetros, o que vai acontecer? Você vai ter 1 centímetro. Então, essa folha tem vários nomes. Papel centimetrado, papel milimetrado, papel gráfico, papel quadriculado. Isso aí tem vários nomes. Tá ok? Aí você vai fazer o quê? Vai montar os eixos X e Y, origem e vetores unitários. Gente, acabou. Plano cartesiano é isso aqui. Isso é um plano cartesiano. Atenção para os nomes. O eixo X é chamado de eixo das abscissas. O eixo Y é chamado eixo das ordenadas. Não é coordenadas, não. Coordenada é de ponto, que tem lá o ponto X e o Y. Aquilo é uma coordenada. Aqui é o eixo das ordenadas. Onde os eixos das abscissas e das ordenadas se encontram é o famoso origem dos eixos, ou ponto zero, ou ponto 0,0. Tem vários nomes isso aí. Tudo bem? E os vetores unitários não precisa desenhar na origem. Por quê? Sempre tem muita coisa passando pela origem. Então, deixa ele fora. Tá? Para que servem os vetores unitários? Para orientar o plano cartesiano. Tudo que for I é relativo ao X. Tudo que for J é relativo o quê? Ao Y. Por isso é que o X a gente aponta para a direita e o Y a gente aponta para cima. Tem uma questão de
ICF1, tá? Do próximo bimestre, que ela engana, ela coloca o X virado para a esquerda. E aí todo mundo erra a questão. É uma questão de plano inclinado, todo mundo erra. Por quê? Porque ninguém olha os vetores unitários. Comecem a notar os vetores unitários. Ô Marcelo, fala. Esses vetores unitários podem ser desenhados em qualquer lugar do plano cartesiano? Qualquer lugar. Aliás, eu já dei a dica. Vetores você pode desenhar em qualquer lugar do plano cartesiano. Eles são de mundos diferentes. É a mesma coisa que eu pegar dinheiro. Dinheiro eu posso colocar no bolso da calça, no bolso da camisa, eu posso enrolar, eu posso colocar dentro da cueca, eu posso guardar dentro do relógio, na capinha do celular. Não tem regra para você guardar dinheiro. Grosseiramente falando, é uma legenda. Oi? Grosseiramente falando, é uma legenda. É, isso aí. Tá bom. Tá? Você pode botar em qualquer lugar. Inclusive tem uma prova anterior, que ela fala para não desenhar os eixos unitários na origem. Ele fala fora da origem. Então você pode botar no primeiro quadrante, pode botar no segundo, pode botar no terceiro, só não pode esquecer de colocar. Tá bom. Tá? Então, para finalizar, os vetores unitários servem para orientar o plano cartesiano. O que os vetores unitários não dizem? Eles não mostram. É onde fica a origem. Tem gente que acha que os vetores unitários é para dizer onde é que é a origem. Não é. Pelo contrário, eu posso desenhar os vetores unitários na origem. Quem é que determina a origem? É o encontro amoroso entre o eixo X e o eixo Y. Quando eles se cruzam, aí ali é o ponto zero. Pronto, é cada um no seu quadrado. Cada um tem uma função. Não vejo por que o problema. Então, finalizamos a letra A. E tá bonito, hein? Letra B. Desenhe o ponto A na posição indicada no enunciado da questão. E aí vocês, onde é que vocês vão colocar o ponto A? Fala para mim. Me descreve aí, eu sou um cego. Vai. Vou perguntar a vocês. Colegas, onde é que vai o ponto A? ...70 quilômetros acima da origem ali, no eixo Y. Para mim, são quantos quadrados? Vão ser... Se cada quadrado são 20, são... Isso, continua. 3,5. 3,5. 3,5. Aqui, ó, pessoal. Olha lá, 3,5. Entenderam? Entenderam, pessoal? Vocês achavam que era assim ou era diferente? Não entendi e concordo com ele, sim. Já imaginava dessa forma. Excelente. Então, vamos lá. Olha, acabou. Essa é a questão. Tá vendo? Ó, o coordenador quer saber se você sabe usar a cota. Olha lá, vai posicionar o ponto A. Acabou. Letra C. Desenhe o vetor de deslocamento D1 do carro que vai de A até B. Aqui é praticamente a questão mais difícil, né? O enunciado mais difícil dessa questão. Porque o problema é o seguinte, onde posicionar a cidade B? Cara, é muito complicado, tá? Muito complicado mesmo. Eu vou tentar mostrar aqui como é que a gente vai tentar posicionar essa cidade B, tá? Então, o texto da questão, ele fala o seguinte, tá? Está aqui o plano cartesiano, aqui está o Y, aqui está o X, aqui está a origem, né? E aqui está o ponto A, né? Então, o ponto A está aqui, e essa distância aqui é o quê? 70 quilômetros. Beleza, fechou. Ele fala que a cidade B, ela está na direção 5,6. Ela está na direção 5,6. E ela forma o quê? Um ângulo de 30 graus com a vertical. Não é isso? Não é isso, gente? É isso. É isso. Tá? Então, olha só que legal. Antes, lá no desenho, essa
essa diagonal 5, 6 aqui, ela estava aqui no meio. Eu só trouxe ela para cá. Só isso. Tá vendo? Ó? Ela estava aqui, eu trouxe para cá. O ângulo de 30 graus, ele permanece. Ele não muda. Tá vendo, gente? Bom, beleza. Próximo. Aqui eu já posso apagar. Tá? Porque eu saio da cidade A. Aí, o que acontece? Eu ainda não sei aonde colocar a cidade B. Tudo que eu sei é que eu tenho uma distância de 160. Eu tenho uma distância de 160. Ora, beleza, é só usar a régua. Quanto dá 160 em quadradinhos? Vamos lá. Divide 160 por 20. Dá quanto? Quanto dá 160 por 20? 80. 80. Tá? Vai dar o quê? Ó, perdão. 160 dividido por 20. Vai dar 8. Vai dar 8 centímetros. Ah lá, você usou a cota. Então, você pega a sua régua, você mede aqui e você descobre que 8 centímetros bate aqui. Você pode, inclusive, cortar aqui. Pois é, mas o problema é o seguinte, aqui não é a cidade B. Como definir a cidade B? Por que eu estou falando isso? Porque para cá também pode ser a cidade B. Temos um problema. Precisamos localizar a cidade B. Quem é que pode me ajudar aí a posicionar a cidade B? Pode fazer Pitágoras. Você tem um ângulo, você tem a hipotenusa. Excelente, colega. É só você usar Pitágoras. Então, vamos dar licença ao pessoal do plano cartesiano. Vamos dar uma licença ao pessoal dos vetores. Ó, plano cartesiano, fica aí, tá? Eu já volto a falar com você, tá, filho? Ô, vetores, olha só. Dá um tempinho aí, marca um 10 que eu vou fazer uma parada ali, eu já volto, tá? Agora vamos entrar em Pitágoras. Para posicionar o ponto B, eu preciso o quê? Eu preciso dessa distância aqui, ó. Olha lá. Eu preciso saber qual é essa distância. Eu não sei. Ah, e outra coisa. Essa distância aqui me permite fazer um ângulo de 90 graus. Se aqui vale 30, quanto vale esse ângulo aqui? 60. É o quê? 60. 60 ou 70? Não estou entendendo. 60. A soma dos ângulos internos do triângulo, 180. A soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Legal. Qual é a soma dos ângulos internos de um quadrado? 360. 360. Agora eu quero ver, hein? Ó, vou perguntar, hein? Com raiva de não, hein? Qual é a soma dos ângulos internos de um trapézio? 360 também. Quem te disse isso? Não, você perguntou de um retângulo, certo? Não, estou perguntando do trapézio. Ah, eu ouvi retângulo, desculpa. E aí, qual que é? Ah, quer dizer que não é mais 360? O que foi que houve? Qual que é a regra? Qual que é a teoria? Por que vocês não se abraçam à teoria? Abracem a teoria. Na teoria existe segurança. Vocês estão achando que teoria é o quê? Coisa de CDF? Coisa de gente desocupada que não tem o que fazer e vai ler livro? Na teoria existe segurança. Qual que é a regra? 360 não é a soma dos ângulos de um quadrado, mas é a soma dos ângulos de um quadrilátero. Eu aprendi isso na quarta ou na quinta série. E vocês? Eu não esqueci. Tá? Então, o trapézio é o quê? É um quadrilátero. Portanto, também a soma vale 360 graus.
Então, vamos lá. Esse ângulo aqui é 60. Tá? Beleza. Nossa, que coisa horrível. Vamos lá. 60. Beleza. Então, como o colega Gilson falou, Gilson, gente fina, eu preciso calcular quem é esse cara aqui para poder posicionar o quê? Para poder saber quanto vale esse cara aqui, e aí eu posso confortavelmente, dentro da segurança, posicionar a minha cidade B. Como é que eu faço o cálculo? Seno ou cosseno? Vamos lá, vamos ver. Seno, cosseno e tangente. Qual é a fórmula? Qual é a fórmula do seno? Oposto sobre hipotenusa. Hã? Cosseno é adjacente sobre hipotenusa. Seno é oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno é adjacente dividido pela hipotenusa. E tangente é oposto dividido pelo adjacente. Pronto, essas são as fórmulas. Isso tem que ser decorado. Parabéns, vocês chegaram no 3º grau. Isso tem que ser decorado. Tá? Acabou. Vocês aprenderam isso provavelmente na 8ª série e aprenderam isso no 2º grau. Tá? Ok? Beleza. Mas só que, na verdade, eu quero encontrar os catetos. Então, eu preciso modificar um pouquinho o quê? Preciso modificar essas fórmulas. Então, esse x aqui, se a gente estiver falando deste ângulo aqui, do ângulo de 30 graus, então, esse cara aqui vai ser o cateto oposto e esse aqui vai ser o cateto adjacente. E esse aqui vai ser o quê? A hipotenusa. A hipotenusa eu já sei. Vale 160. Beleza. Quanto vale o cateto oposto? Qual é a fórmula? Pode Hipotenusa levar quadrado de Pitágoras ou fazer seno. Hipotenusa vezes Seno. Seno ou cosseno. Seno de 30 ou cosseno de 60. vezes o seno de 30 ou cosseno de 60. Parabéns, colega. Você está afiado. Tá vendo aí, gente? Quem é que falou aí? Foi o Gilson? Isso. Pessoal, sejam como o Gilson. Olha aí, ó. Tá vendo? E o adjacente, como é que eu calculo? A adjacente é igual a hipotenusa, aqui é dividindo, então aqui vai ser o quê? Multiplicando, cosseno. Olha lá. Nem sempre é assim, você tem que olhar no desenho. Então, beleza. Poderia usar tangente também? É o quê? Também poderia usar fazer com a tangente também. Então, você pode usar Pitágoras, mas é complicado, porque Também, você né? não sabe nenhum nem outro. Se você souber um, aí você consegue achar o outro, tá? Então, vamos lá. O cateto oposto, quanto ele vale? Vamos lá. Hipotenusa, 160 vezes o seno de 30. Quanto vale o seno de 30? Seno de 30 vale meio. Então, meio vezes 160 dá quanto? 80. Esse cara aqui vale 80. Parece fácil, né? Claro, pô, eu estou fazendo. Tem que ser fácil. Não estou aqui para complicar. Aqui, esse cara aqui vale 80. Vamos calcular o outro? Vamos. Quanto vale o adjacente? Vai ser o quê? O cosseno de 30. Então, o cosseno de 30 vai ser esse cara aqui. Vezes 160, quanto? 138,56. Facílimo! Estou até com vergonha dessa questão. Então, vou posicionar o ponto B e o ponto C. Olha lá, na posição aqui, pode contar. Quanto é que dá aqui? 1, 2, 3, 4. 4 vezes 20, 80 quilômetros. Mas como é que você sabe que é aqui, Marcelo? É simples, ó. Conta aqui 136,56, que vai dar mais ou menos aqui no meio aqui dessa galera aqui.
Pronto. É melhor isso do que você posicionar errado. Não é? Vamos avançar. Eu acho que eu só vou conseguir fazer essa questão hoje. Tá? Desenhe o vetor de deslocamento D1 e o vetor de deslocamento D2. Beleza, então ficou assim, ó. D1, agora sim. Detalhe, se você pegar a régua, o D1 vale 8 centímetros. É batata. Batatinha frita, 1, 2, 3. Tá? E agora o quê? O vetor de B para C, que o texto fala que está na horizontal e está distante 200 quilômetros. Então, já sabe que se aqui vale 8, aqui vai ser quanto? Vai ser 10. 10 vezes 20, 200. Pode contar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vezes 20, 200 quilômetros. Olha lá. Molezinha. Essa questão é muito facinha, cara. É só triângulo. Caraca, meu. Triângulos formados por vetores. Próxima questão. É muito facinho isso aí. Pode falar, Lázaro. Marcelo, então, antes de fazer essa questão, eu só queria tirar uma dúvida no meio do caminhozinho que eu me perdi ali só na posição do B. Exatamente aí. Peraí, rapidinho. Eu queria... Só abrir uma paradinha aqui. Vai falando. É porque eu queria olhar a imagem aqui. Deixa eu abrir aqui um gabarito e aí eu vou ver com você. Então tá aqui, AP1 2024-1. AP1 2000... Esse aqui. Vai abrir? Pronto, vamos lá. Fala aí. Tá, eu entendi todo o cálculo que a gente fez, né? A gente chegou no resultado. Só que eu queria entender, né? Você foi descendo aqui, mas como que posicionou o B ali? Qual o valor que contou para poder botar na direção do X? Tá aqui. Eu achei os catetos do triângulo retângulo formado, contei eles. Aqui vai dar 4 quadradinhos de 1 centímetro. Aqui você vai fazer uma contagem meia padrão. Acabou. Eu sei exatamente onde está o ponto B. Entendi. Porque eu entendi, né? A contagem para baixo, 138,56, mas eu tinha ficado em dúvida do 80. Agora ficou claro para mim. O 80, ele é fácil de você contar e desenhar. Aqui em cima, já enche o saco. A gente vai ter que fazer o quê? 138,6, né? Para a gente poder colocar o milímetro exato disso aqui. Aí não precisa ser tão exato assim, né? Então, perfeito. Obrigado. Beleza. Então, olha só. Olha o gabaritation, como é que ficou. Olha aí, ó. Fiz na mão. Leva tempo para fazer isso, galera. Eu não sou professor, né? Eu sou aluno como vocês, né? Então, imagina como é que isso aí dá trabalho. É muito amor envolvido, viu? Bom, então vamos lá. Continuando. Projete os vetores de deslocamentos D1 e D2 na direção dos vetores unitários I e J. Desenhe os vetores projetados D1x, D1y, D2x e D2y. Como faz essa questão? O que é para fazer? Colegas? O que houve? O gatinho comeu a língua de vocês? É para fazer o quê? É para desenhar? É para calcular? É para imaginar? Tem que fazer o quê? É pra desenhar no gráfico aí, mano. Para desenhar no gráfico. Projetar é você fazer sombra. A palavra projetar é você fazer sombra. Você fazer cópia. Tá? Então, você vai desenhar os vetores de D1 e D2. Tá? As direções. Certo? E aí você vai... É a mesma coisa, né? Isso aqui é a mesma coisa disso aqui falado de outra forma. Então não é duas coisas diferentes aqui, não. Tá? Você vai desenhar as componentes de D1 e D2. Como cada vetor ele tem uma componente X e uma componente Y,
Então, você vai desenhar o quê? 4 vetores. Esses vetores são desenhados nos eixos. Ok? Porém, eu copiei um gabarito. E o gabarito não está muito bem desenhado nos eixos. Foi um erro. Tá? Mas foi um erro que foi bom. Porque a gente tinha um problemão para resolver nessa questão. Então, eu vou ensinar a regra e como eu fiz. Você desenha os vetores, o quê? Do início ao final, nos eixos. Então, por exemplo, D1Y. D1Y, como é que foi que eu desenhei? D1Y eu desenhei saindo do início do A, descendo, porque a seta está para baixo, até ele acabar. No eixo X. Acertei. Agora, quando eu fui desenhar o D1X, eu acabei formando o triângulo. Ele não é desenhado aqui. Ele é desenhado no eixo. Se desenhar fora do eixo, está errado. Mas os tutores de CF1 consideram que esse erro dos colegas. Considera como certo. Mas não é assim. Não fiquem doidos para formar um polígono, não. Porque nem sempre dá para formar polígono. Certo? Aqui deu formado um triângulo. A gente até fez isso, não fez? Para achar o ponto B. A gente foi obrigado, né, a fazer isso para achar o ponto B. Correto? Pois é. Tá? Agora vamos para o D2. Mas quando ele pede para traçar... Foi mal, Marcelo. Pode falar. Quando ele pede para traçar no eixo, seria correto traçar em cima do eixo X, correto? Tinha que ser em E cima... do Y. Eu já falei isso várias e várias vezes. Tá? Traçar componente é dos eixos. Como é que eu sei disso? Tem a simbólica vetorial em cima. São vetores. A gente não desenha triângulos com vetores. Você desenha triângulos com cateto. É diferente. É outro... Tá? Ok? Ninguém pega cocaína e usa como bicarbonato, não. Tá ok? É isso. Agora vamos para o D2. Quem é D2? No eixo X. Desde o início até ele acabar. Certo? Agora é que vem o problema, o segundo problema dessa questão. O primeiro é desenhar o ponto B. O segundo é calcular D2Y. O D2Y vale 0. O D2Y vale 0. Eu não tenho deslocamento para o eixo Y. Eu tenho? Eu não tenho. Mas o problema é que eu preciso formar o maldito do polígono. Que no caso do D1, formou um triângulo. Eu não consigo formar um triângulo com um vetor chato desse. Eu tenho que formar o quê? Um paralelogramo. Ok? Por causa dessa maldita prática de ter que formar um polígono. Então eu tive que desenhar um D2Y falso, porque ele é falso, ok? Vocês vão ver depois por quê. Mas a gente tem que lembrar, nós não estamos no mundo dos vetores, estamos no mundo do plano cartesiano. Ok? Esse aqui é o problema. Isso gera muita confusão. Se a gente não tiver boa cabeça, a gente acha que está fazendo errado. Tá? Então é assim que ficou. Um vetor formou um triângulo, o outro vetor formou um retângulo. Tá? Próxima questão. Agora, ele quer que você calcule. Você desenhou? Parabéns. Agora ele quer ver desenvolvimento. Não adianta você pegar a régua para medir. Você pode até pegar para saber o valor. Mas você tem que achar no dedo. Vamos ver como é que isso é feito. Preste atenção. O D1Y é aquela formulazinha que eu ensinei. D1, o quê? Vezes o seno de θ1. Mas, Marcelo, você mostrou o cosseno. Né? Eu mostrei o cosseno, certo? Porque eu usei o ângulo de 30.
Se eu usasse o ângulo de 60, ia ser outro cálculo. Então, aqui eu estou usando o mesmo da questão. Ah lá, é o seno. Ah lá, módulo da hipotenusa vezes o seno. Lembra que eu falei que a hipotenusa que um vetor é a hipotenusa de um triângulo retângulo qualquer? Isso é uma convenção, tá, gente? Isso aí é uma prática, isso não é uma regra. Por quê? Porque os vetores estão no mundo dos vetores. E as hipotenusas estão no mundo de Pitágoras. Tá? Então é perigoso isso que eu falei. Eu fui lá, conversei com a IA falou que não está errado, mas que não é bem assim. Tá? Então um professor universitário não vai falar isso. Mas para vocês eu posso falar. Eu não sou professor. Então vamos lá. D1x, olha lá. Deu 80. D1x deu 80. Que é justamente aquela distanciazinha até o ponto B. Olha que legal. D1y. Quem é D1y? Já calculamos. Dá 138,56. Por quê? Hipotenusa vezes o cosseno do ângulo. D2x. Quem é D2x? Pode ir lá calcular. Quanto é que dá a hipotenusa vezes o cosseno de zero? Pode ir lá ver, vai dar 200. Tá? Qual é o ângulo que forma? Forma ângulo zero, não tem y, forma ângulo zero. Vai lá, calcula lá, vai dar 200. Tá? Vai dar 200 vezes 1, porque o cosseno de zero vale 1, e aí 200 vezes 1 dá 200. O D2y é que é a confusão dessa história. Por quê? Porque ele, na verdade, tinha que ser zero. Mas como eu tenho que formar o maldito do polígono, então ele tem aqui um tamanho fictício aqui. Tá? Como calcular? Eu fiquei várias horas preso nisso aqui. Tá? Até que o sino bateu. O D2y, na verdade, é o D1y menos a distância AO. Ah lá, é justamente o lado do paralelogramo. Ah lá, então D2y vai ser o D1x menos AO, 68,56 km. Vamos para a questão G. Calcule as componentes do deslocamento total D3. Deslocamento total é do início do primeiro ao final do último. É como se fosse uma resultante. Calcule o módulo e o ângulo com o eixo OX. Também não é para medir no desenho. Olha como foi feito. Olha lá. Quem é o D3x? Qual é a fórmula dele? Olha no desenho. Vai ser a distância BC menos o quê? D1x. Olha lá. Nem precisa fazer força. Quem é D3y? D3 é o quê? De A para C, né? É esse vetor aqui. Quem é D3y? Quem é D3x? Olha lá. Quem é D3y? É o mesmo que o D1x, D1y. É o mesmo. E o módulo? Como é que eu calculo o módulo? Como é que a gente calcula o módulo de um triângulo? Pitágoras. Aplica Pitágoras e ele vale 183,30. E o ângulo, gente? Olha aqui o ângulo θ aqui. Qual é o ângulo que... Pô, peraí, Marcelo. Mas a questão está falando com o eixo X. É, eu sei, pessoal. Só que aí vai entrar a maldade, né? Sabe como é que é a maldade, né? Ó, vou até desenhar em amarelo aqui, né? A maldade, vocês sabem como é que é, né? A maldade é fogo, né? Não é? Pois é. Pô, caramba, Marcelo. Pô, você está dizendo que esse ângulo aqui é o ângulo da questão, mas aqui a distância BC não é o eixo X, não é? Pois é. Que ângulo é esse aqui? Pois é, caiu o queixo, né? O meu também caiu. O nome disso é semelhança de triângulos. Semelhança de ângulos, semelhança de triângulos é a mesma coisa, tá? Isso aí se chama semelhança de triângulos. O ângulo é o mesmo. E eu estou no eixo X. Então, como é que a gente calcula? A gente pode calcular por várias formas. Mas a que está mais à mão
é o quê? É você calcular a tangente. A tangente é o oposto dividido pelo adjacente. Chama o arco tangente, que é a função inversa da tangente, que devolve ângulos, e você vai chegar em 49,11 graus. É muito fácil. É muito fácil. Não tem nada aqui complexo, difícil ou que tenha que pensar muito. É só observar, andar entre esses três mundos e tá tudo bem. Dúvidas? Explicando é fácil, né? Agora vão refazer essas questões aí. Quais questões que vocês podem refazer? Aqui, ó. Vocês podem refazer essas daqui, ó. 2012, 2, 14, 15, 15, 2, 16, 1, 17, 1, 18, 1, 24, 1 e 24, 2. Ótima noite para vocês, amo vocês. Nos vemos na próxima live. Lembrando, pessoal de CF1, que vamos ter a mega live do desespero quando? Sexta-feira, começando 6 da tarde e indo até 11 da noite. Até lá.